Fala, abençoado, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem com sua família, com os seus negócios, com a sua vida pessoal, profissional, espiritual, financeira, enfim, todas as áreas da vida. Esse é o objetivo do programa Mais Valor, trazer transformação através da palavra de vida, né? A palavra de Deus, transformação completa em todas as áreas da vida, porque quando a gente fala sobre o dinheiro e a gente consegue administrar essa parte tão sensível e tão difícil da nossa vida, a gente consegue também administrar as demais áreas. Hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta de provisão e se você vai ficar até o final desse vídeo, já vai deixando seu like, seu comentário e vamos juntos aprender através da palavra de Deus. Eu sou o Daniel Fresca, educador financeiro, e esse é o programa Mais Valor. Dinheiro, uma ferramenta de provisão e sustento. Com certeza o dinheiro é essa ferramenta de provisão e sustento da nossa vida. E nós devemos reconhecer, em primeiro lugar, nós já temos falado sobre isso, que toda provisão vem dele, vem de Deus, vem de Deus. E quando a gente reconhece isso, a gente tem que entender que nós dependemos dele para tudo, nós dependemos de Deus para tudo e nós devemos pedir por essa provisão. Jesus, ao nos ensinar a orar, ele deu ali um modelinho, né, de uma oração, a nossa oração modelo, a oração que nós apelidamos de Pai Nosso. Nessa oração, no versículo 11 de Mateus 6, ele diz assim, ó, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus ensinou que na nossa oração, no conjunto da nossa oração, tem uma parte dela que a gente pede provisão. A gente pede pão. E pão nosso. O pão não só para mim, o pão para minha família, o pão para ser repartido com os meus amigos, os meus vizinhos, o pão para ser compartilhado. E a gente precisa pedir isso para Deus. Essa deve ser parte integrante da nossa oração. Assim como na oração nós pedimos perdão pelas nossas dívidas, assim como nós engrandecemos a Deus que estás no céu, assim como nós perdoamos as pessoas, né? Assim como Deus nos perdoou, nós devemos pedir o pão da provisão. Tá? Parece óbvio e lógico isso, mas muitas vezes nos esquecemos que a provisão vem de Deus. Às vezes parece algo natural. Estamos ali comendo o arroz, o feijão, um bife, um ovo. Não temos noção, parece que a gente não tem noção de tudo que aconteceu para aquilo tudo chegar na nossa mesa. Quantas pessoas tiveram que plantar, quantas pessoas tiveram que colher, como que aquilo foi trabalhado, armazenado, depois distribuído, transportado, chegando ao supermercado para que a gente comprasse, todo o processo, toda a logística, tudo que aconteceu, tudo isso foi uma provisão de Deus, desde a semente que Deus proveu, Deus providenciou, que foi plantada no solo, que foi regada, que teve gente lá para plantar, teve gente para colher, teve gente que acreditou naquela terra, teve gente que investiu, empreendeu, fez acontecer. Para quê? Para que o pão chegasse na nossa mesa. E quantas vezes nós comemos disso? Simplesmente nem agradecemos pelo pão nosso de cada dia que Ele nos deu. Nós estamos vendo aí e vimos uma tragédia acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Imagine quantas lavouras foram perdidas e como isso vai refletir na nossa cadeia. Talvez alguns alimentos vão chegar mais caros nas prateleiras do supermercado da nossa região devido a algo que aconteceu ali.
e que quando não acontece, a gente nem se lembra que isso foi uma provisão de Deus. Tudo está intimamente ligado, conectado, e a gente precisa perceber isso. Perceber que o dinheiro que temos lá no banco é uma provisão de Deus, aquilo que ganhamos é uma provisão de Deus, aquilo que comemos é uma provisão de Deus, aonde moramos é uma provisão de Deus, uma provisão de sustento através do dinheiro. Dinheiro que pode corromper o ser humano, mas que pode ser usado por Deus como uma ferramenta de provisão para as nossas vidas. E nós podemos ver então que muitas vezes nós podemos nos esforçar muito, muito mesmo, para alcançar resultados extraordinários e o resultado não chega. Talvez você é uma dessas pessoas que tem trabalhado bastante, tem empreendido, tem criado projetos, tem tido boas ideias, mas a coisa não decola, a coisa não avança, a coisa não chega onde você queria que ela chegasse. Por quê, gente? Porque toda a riqueza, toda a provisão, tudo isso vem de Deus. Se Ele não colocar a mão, não acontece, não acontece. Quantas vezes você vê pessoas que têm menos que você, menos capacidade que você, menos condições do que você, e elas estão conquistando? Porque Deus viu nela um coração que poderia levar essa mensagem de alguma maneira e talvez não viu isso em você, não viu isso em mim. Então o que nós precisamos fazer? Nos alinhar à vontade de Deus, nos alinhar aos propósitos de Deus, para que a gente veja o resultado, porque quando Ele entra nesse negócio com a gente, quando Ele entra na nossa vida como nosso parceiro, como nosso sócio dos nossos negócios, como alguém que está junto, como alguém que é prioritário na nossa vida, e as coisas começam a acontecer e a gente dá honra e glória a Ele, porque é isso que acontece, sem Ele nada podemos fazer. E aí a gente se depara diante daquele texto em que Pedro, sendo um empreendedor da pesca, um camarada capacitado para pescar, que ele tinha a noção da hora de pescar, do momento de pescar, de aonde jogar as redes, sabia tudo de pesca, era assim um perito. Mas ele jogou a rede a noite inteira e não pegou nada. Ele não pegou nada. Ele poderia dizer, fracassou o meu negócio, tudo mudou, porque as coisas mudam tão rápido que às vezes o que está dando certo hoje não dá mais certo amanhã. O que você faz agora está atrasado com o que já está acontecendo no momento. Isso acontece muito, você compra um curso de alguém que teve resultados. Isso já aconteceu comigo. Você compra curso de alguém que já teve resultado, mas ele teve resultado 2 anos atrás. E o que ele ensina lá 2 anos atrás, hoje já não funciona mais. O que ele ensinou, o lugar que eu jogo a rede, a hora que eu pesco, a hora que eu faço, e eu vou fazer agora, já não funciona mais. A gente sempre está num delay atrasado a respeito daquilo que funciona e o que não funciona. Mas Deus não, Ele nunca está atrasado. Quando Pedro volta triste com os seus amigos, com os seus funcionários, com os seus sócios, ele se depara com Jesus na praia e Jesus fala, joga a rede nesse lugar aqui, ó. E ele joga, ele obedece. Isso é um sinal de humildade quando a gente sabe que a provisão vem dele e que se a gente fez a noite toda, o mês todo, o ano todo, não deu certo, ele fala, agora faz. Aí você fala, não vou fazer mais não. Não, mas faz agora. E a gente obedece, a gente é humilde, como Pedro. Ele joga a rede e o que acontece, gente? Que parece que todos os peixes daquele lago foram tudo naquele canto. Parece que Deus chamou, venha peixe, e os peixes vieram. E encheram as suas redes. Eles não conseguiam colocar nos barcos, precisaram pedir ajuda para os outros barcos para ajudar, porque a pesca foi maravilhosa. As redes se encheram. Por quê? Porque a provisão vem de Deus. É Ele que mostra o caminho, Ele que mostra a direção, Ele que mostra a oportunidade, é que Ele fala agora, faz, joga. E você joga e funciona. E funciona. Porque para Deus não há dificuldade. Outra ocasião, Pedro ele usou um anzol, porque jogar na rede
pega mais peixe, né? Mais peixe no mesmo momento. Agora no anzol é 1 a 1. Um dia Pedro foi cobrado para pagar tributo, ele e o mestre dele. E Pedro disse: Jesus, estão me cobrando, a gente precisa pagar os impostos, o que a gente faz? E aí Jesus pede para ele pegar a vara, lançar o anzol, e na boca do primeiro peixe que chegasse, teria ali uma moeda: paga o meu imposto e o seu. Olha só que fé extraordinária Pedro exercendo, sabendo que naquele lago tinha muitos peixes, mas o primeiro que fisgasse teria uma moeda que seria capaz de pagar os impostos deles. Por quê? Porque o suprimento vem dele. Pedro estava preocupado em pagar os impostos, porque naquela época não pagar impostos era ser preso, era ser confiscado seus filhos. Pedro era um empreendedor, provavelmente ele pagava um tributo bem alto. E ele então vai, pesca, e na boca do peixe, gente, na boca do peixe tinha uma moeda. É um estáter, né, se eu não me engano. É um estáter, estava ali na boca do peixe. Incrível isso, incrível isso. Ele tem o suprimento, porque Jesus falou: vai lá e faz isso. Se Jesus falar para você, vai lá e faz isso, vai e faz, gente. Não duvida, parece... esse negócio não vai dar certo, você teve uma ideia, teve um plano, Deus te deu algo extraordinário que você nem imagina, ninguém nunca fez. Acredito que ninguém nunca pegou uma moeda dentro de um peixe. Pelo menos eu não conheço outra história igual. Mas Pedro, sim, porque confiou, porque acreditou, porque soube, entendeu que quando ele fala, a provisão chega. A provisão vem do Senhor, e a provisão vem em forma de dinheiro, de moeda, de suprimento para pagar as suas dívidas, para pagar seus impostos, para pagar o que você precisa, para suprir a sua necessidade. Qual a sua necessidade? Confia no Senhor, que Ele é o supridor da sua vida. Paulo vai dizer para nós também que existe uma promessa de provisão divina para as nossas vidas. Filipenses 4,19, ele diz assim, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Olha só, o meu Deus suprirá as vossas necessidades conforme as suas gloriosas riquezas. Não é conforme uma escassez, não, é conforme as suas gloriosas riquezas. Deus, dono de toda a riqueza, Ele suprirá as suas necessidades. Ele suprirá as nossas necessidades. E quando Deus supre, gente, não é que Ele quebra galho, não. O que Deus tem para nós é abundante. A gente tem um exemplo entre tantos na Bíblia de provisão divina, de quando Jesus estava pregando para uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, com certeza, haviam ali mais de 15.000 pessoas. 15.000 pessoas ouvindo o sermão de Jesus o dia todo, sem comer. Jesus teve misericórdia daquele povo e falou: vamos dar de comer para esse povo. Os discípulos olharam, acho que um para o outro, e falaram: como, Senhor? Não dá, não dá. Mesmo que nós tivéssemos todos os recursos, mesmo que nós tivéssemos dinheiro, não tinha nem onde comprar. Já pensou chegar numa padaria hoje e falar assim: dá 15.000 pãezinhos aí, dá para fazer? Não dá, não vai ter. 15.000 tem que encomendar para 2, 3 dias, não dá. Então não havia como alimentar aquele povo. E dar pãozinho seco? Não. Precisava de um recheio, de uma proteína. E aí o que eles têm nas mãos? 5 pães e 2 peixinhos. Um garoto tinha lá a sua mochilinha. 5 pães e 2 peixinhos, talvez ele trouxe para dividir com os amigos. E Jesus falou: tá bom, daqui para mim. Jesus dá graças. E quando Ele dá graças, aquilo multiplica.
É extraordinário. E eles começam, senta o pessoal aqui que a gente vai servir, e olha só, eu começo a imaginar os discípulos olhando para aquilo, Senhor, que a gente vai picar esse pão aqui em picadinho e dar um pedacinho, um farelo para cada um. Mas eles começam a ver que vai tirando os pães do cesto e não acaba, vai tirando os peixes do cesto e não acaba, vai tirando, porque a provisão vem de Deus, a provisão vem de Deus. Ele multiplica o que nós temos. Você note que Jesus, ele não fez um milagre de aparecer pão, de aparecer peixe. Não, ele fez um milagre da multiplicação. É o pouco que eu tenho que multiplica. É o pouco que a viúva tem, é o azeite que ela tem que multiplica e enche as vasilhas até acabarem as vasilhas. É uma torneira que jorra, jorra e multiplica e multiplica. É isso que está acontecendo aqui nesse texto. E aí todo mundo come. E aí, quer mais? Não, já estou satisfeito. De repente alguém queria até levar um pouco, né, para alguém. Como acontece, o pessoal quer levar um pouquinho para o familiar que não veio para a festa. Tá bom, pode levar, que aqui tem bastante. E aí sobra o quê? 12 cestos cheios, 12 cestos cheios. Isso é provisão de Deus. Você já viveu provisão de Deus na sua vida? Aquele momento em que estava tudo difícil e Deus foi lá e proveu. Deus foi lá e deu. Deus foi lá e mostrou que era possível. Isso já aconteceu na minha vida há uns anos atrás, onde nós tínhamos ali nossas filhas pequenas e elas bebiam muito leite, né? E nós tínhamos dificuldades financeiras naquele momento e a gente gastava muito dinheiro com leite. E houve uma semana na nossa vida em que nós chamamos, né, e nós apelidamos da Semana do Leite. Foi uma semana extraordinária que eu ganhei leite de tudo quanto é lado e Deus estava mostrando ali para mim, para minha esposa, que Ele é o dono da provisão, que Ele não vai deixar faltar. Eu não fiquei rico vendendo leite, mas eu ganhei muito leite naquela semana. Eu tive clientes que me deram leite. Fui fazer compra no supermercado, ganhei aqueles engradados com leite. Foi algo extraordinário realmente que aconteceu. A gente conta com detalhes em alguns lugares que a gente vai. Mas Deus estava mostrando, não que Ele iria me fazer rico com leite, mas que Ele era capaz de suprir as necessidades da minha família, que Ele olhava para as minhas filhas e falava assim como eu alimento elas com esse leite, não deixo faltar na sua vida, não vai faltar suprimento em qualquer área da sua vida, confia em mim. Essa mensagem que Deus está passando para mim, passou para mim, passa para você, confie nele, porque a provisão vai vir dele. Você pode estar vivendo um momento de grande escassez, de grande dificuldade, mas chega a hora que Ele abre as torneiras, que Ele abre as janelas dos céus, que Ele fala, joga a rede aqui, que Ele fala assim, começa a pegar os pães e os peixes que você tem e não vai acabar mais. É isso. Confia, acredita, a gente precisa viver esses milagres, porque eles não acabaram, eles não cessaram. Às vezes nós achamos que tudo isso foi coisa do passado. Não, existe suprimento de Deus, provisão de Deus para a nossa vida, todo momento, todo instante. E essa palavra que eu deixo para você, uma palavra de fé, de confiança, de acreditar que embora você tenha perdido tudo talvez, você não perdeu a fé, você não perdeu o mais importante, você não perdeu Deus. E Deus está do seu lado para te ajudar, te abençoar, prover, fazer prosperar a sua vida em todas as áreas. É a minha oração por você, por mim, por todos nós. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que nós venhamos ter essa consciência que a provisão vem de Ti, Senhor. Que tudo o que temos conquistado, na verdade, é o Senhor que deu força ao nosso braço para conquistar. É o Senhor que nos deu saúde para conquistar. É o Senhor que mostrou o lugar para jogar a rede. É o Senhor que mostrou qual o profeta deveríamos alimentar para que o azeite não faltasse na nossa botija. Senhor, nós cremos, Senhor, na Sua provisão. Nós cremos no sobrenatural
que hoje, aonde estiver o teu filho, a tua filha, onde estiver um servo teu, que confia, que acredita, que ele receba de ti hoje a provisão tua, aonde ele estiver, e que seja essa provisão para glorificarmos e exaltarmos o seu nome acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus eu oro por todos aqueles que estão esperando a sua provisão. E o Senhor é um Deus que não falha, que não tarda, que olha para o povo e diz: esse povo está com fome e eu vou suprir a necessidade deles. Supre a necessidade do teu povo que está ali no Rio Grande do Sul, Senhor. Em nome de Jesus, sejam supridos nas suas casas, nas suas famílias, nos seus armários, nas suas despensas, nas suas geladeiras, que sejam supridos pela tua bênção, Pai, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe e continue provendo, suprindo todas as suas necessidades. O Deus eterno, aquele que faz todas as coisas, aquele que me ama e te ama incondicionalmente. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.